Olá a todos, estamos iniciando a nossa tarefa do Evangelho no Lar. Convido a todos para iniciarmos com a prece. Amigos mentores, Mestre Jesus, ampara-nos, conforta-nos, traze para a nossa casa a tua luz. Traz, Mestre, o teu conforto que tanto precisamos, o teu abraço, o teu carinho, este sentimento que tu destinas a nós em todos os instantes, em todas as horas. Precisamos nós, Mestre, de ti neste momento em que passamos, neste momento em que vivemos e que tão difícil está compreender o que a vida nos traz. Mas felizes por termos esta doutrina que nos ilumina a mente, nos esclarece as dúvidas, é que aqui estamos, a fim de receber-te em nossa casa. Sê bem-vindo, Jesus, adentra o nosso lar, estabelece-te conosco e faze deste ambiente a tua morada. Fica, reserva-te o tempo que achares necessários e observa-me, para que eu possa seguir teus passos, para que nós possamos alcançar os teus exemplos. Amigos mentores, mestres amigos, obrigado por este momento e que tenhamos, neste Evangelho, a oportunidade de refletir ainda mais. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu falei, nós estamos na tarefa do Evangelho no Lar. O meu nome é Renato, sou trabalhador voluntário e aqui venho, escalado para falar um pouco sobre um dos trechos deste Evangelho, desta obra bendita que nos ilumina, que nos esclarece e nos conforta. E assim, amigos, vamos com o início do Evangelho, assim como indicamos, né? O Evangelho ele inicia com uma prece, num momento escolhido por mim e pela minha família, onde nós estaremos todos ali concentrados, dispostos a ouvir, a refletir e tentar aprender, para então construir em nós o alicerce que precisamos para sermos melhores. Iniciamos na prece, com este livro em mãos, fazemos a abertura de forma aleatória, a fim de recebermos pela intuição, a mensagem dos Espíritos amigos que conosco estão. E assim, a tarefa nos exige que abramos o livro no capítulo 15, que é o capítulo Fora da Caridade não há salvação. O item que nos cai é os itens 6 e 7, que fala da necessidade da caridade, segundo São Paulo. E assim, vamos ler um trecho do que nos traz Paulo, e nos escreve na primeira epístola aos Coríntios. Paulo diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda em coisa alguma. Não suspeita o mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora essas três virtudes, a fé,
A esperança e a caridade permanecem, mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. E aí os Espíritos esclarecem a Kardec. De tal modo compreendeu Paulo esta verdade, esta grande verdade, que disse: quando mesmo eu tivesse a língua dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim Paulo, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E aqui, então, vem a reflexão. Qual é a verdadeira caridade? Qual é a verdadeira forma de demonstrarmos a caridade? E disse-nos Paulo de Tarso a necessidade de fazermos a caridade. Porque é isso que nos comprometemos quando pedimos a Deus uma nova oportunidade. Quando falamos ao Pai que viríamos à Terra a ponto de recebermos um corpo físico novo, tendo em vista que muitos outros já foram nos dados, nos comprometemos com o Pai de trabalharmos este sentimento, que é a caridade. Caridade essa que me faz enxergar o meu irmão, caridade essa que me faz compreender a dor do meu irmão, me faz entender o sentimento que ele carrega, me faz entender que aquele meu irmão, ele precisa de mim. Se assim não fosse, Deus não permitiria que nascêssemos com tamanha desigualdade, com tamanha indiferença, com tamanha diversidade de posses materiais no mundo. Deus permite que essa desigualdade exista para que possamos nós aprender com ela e sermos justos como Deus é justo, como Deus demonstra a nós que todos somos seus filhos. E ali está a caridade. A caridade quando vejo um irmão sofrendo, um irmão com fome. A caridade quando percebo que um irmão está triste, que um irmão está sofrendo. A caridade quando vejo que aquele irmão não tem a capacidade de entender o que ele está fazendo. A caridade quando vejo que aquele irmão está tendo uma atitude egoísta, mas não é porque ele é mau, é porque ele ainda não compreende que a atitude egoísta dele, que vai lhe trazer o bem, vai lhe fazer as benesses do corpo físico ou da materialidade, irá prejudicar a dor em muitos outros irmãos. Isso é caridade. Caridade é quando eu, na minha televisão, escuto que um irmão cometeu um delito, que um irmão foi criminoso, e ao invés de eu ser mais um a juntar a pedra para atirar nele, eu faço uma prece. Porque ali está também o exemplo de Jesus na verdadeira caridade, quando se perdoa. Quando se aceita que aquele irmão ele está passando por um processo de aprendizado. É difícil? É. Ninguém disse que seria fácil. Mas devemos fazer. Aprender principalmente que quando sofremos, se há alguém que é o veículo, vejam bem o que eu estou dizendo, quando alguém é o veículo da minha dor, não é porque é ele que está fazendo contra mim. É porque ele é o veículo do que eu preciso aprender. Ele é o instrumento na mão de Deus, trazendo-me a oportunidade, seja na alegria ou seja na tristeza, seja no sofrimento ou seja na saúde. Ele veio trazer a mim aquilo que Deus entende necessário ao meu progresso.
E aí vem a caridade. Quando eu não destino o meu sentimento do orgulho, quando eu não destino o meu sentimento da raiva e do ódio a este irmão. Ali está a caridade para com aquele irmão, porque bem sabemos que nenhum de nós que está na terra vai passar por o que não precisa passar. Nenhum de nós que está neste mundo de provas e expiações está aqui por um erro de Deus, por um equívoco na análise da justiça divina. Se aqui estamos, no momento em que estamos passando por esta situação pandêmica, é porque foi nos proposto aprender com tudo o que o mundo tem a nos ensinar. E a caridade para conosco advém daí. Quando percebo as minhas fraquezas, quando aceito em mim, mas aceitar não é simplesmente dizer não vou melhorar, não. Aceitar a imperfeição é também aceitar que devo fazer mais, que devo buscar a resposta para encontrar em mim a melhora. E aí sim, eu estou, além de fazer a caridade para com os outros, eu estou fazendo a caridade para comigo. E assim devemos seguir, meus irmãos. Assim devemos enxergar, como nos disse Paulo, não nos basta ter tudo, a boa palavra, a boa atitude, o bom comportamento, se não sou caridoso. Não nos basta estar em lugar de destaque, ter todas as posses físicas, se não sei fazer a caridade aos outros. E lembrando, caridade é doar de si, é abrir mão do que é mais rico a ti, porque muitas vezes fazemos a caridade com o bolso, mas aquele bolso não vai faltar. Não devemos dar tudo o que temos, mas devemos administrar o que temos e reverter o pouco que temos ou o muito que temos para esta sociedade que veio ao mundo com o propósito de se ajudar mutuamente. Quando ajudamos um irmão que sofre, que está triste, estamos cumprindo o nosso papel com Deus. Quando damos do nosso necessário, estamos abrindo mão dos nossos desejos. Estamos ajudando aqueles que tanto como nós precisam. Porque a caridade, ela é um caminho de vai e vem. Quando eu faço a caridade, eu recebo a energia da caridade de volta. E eu não devo fazer esperando algo em troca. Eu devo fazer pelo simples fato de querer o bem daquele irmão. E assim, fazemos o Evangelho desta forma, através da prece inicial, da leitura do Evangelho, abrindo de forma aleatória, refletindo sobre a parte que foi lida, trocando ideias com aqueles que estão conosco, e assim construindo um entendimento, uma luz ao que Jesus nos trouxe. E convido a todos, porque também em casa, encerramos o Evangelho com a prece. E aqui encerraremos a nossa atividade do Evangelho no lar com a prece. Peço a todos que sentem de maneira confortável, fechem seus olhos e façamos a nossa oração. Mestre amigo, obrigado pelo teu exemplo. Obrigado por encaminhar próximo a nós espíritos que sirvam-nos de exemplos. Espíritos irmãos, abnegados trabalhadores que aceitam o regresso no mundo de provas e expiações, a fim de mostrar-nos que é possível vivermos aqui. É possível amarmos-nos, é possível superarmos as dificuldades que este mundo tem a nos oferecer e sair deste mundo alegres,
felizes por ter concluído os desafios que construímos na caminhada. Mestre, ampara-nos, ilumina-nos, fortalece-nos e fica conosco, para que tenhamos em Ti sempre o amigo que acolhe, o amigo que ampara, o amigo que ama. Estejamos todos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.